Senhor, não somente fisicamente, Senhor, mas que o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, esteja no mesmo lugar, Senhor, de adorador nessa noite. E que nós venhamos ter essa comunhão, Senhor, em adoração a Ti nessa noite, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou ler aqui em Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao versículo 29. Ele diz assim: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Vamos nas palmas. Diga, meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Diga, meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Quero ouvir, sou filho da promessa, nasci do sonho de Deus. Tua bênção está sobre mim, não vou desistir. Diga, sou filho da promessa, nasci do sonho de Deus. Tua bênção está sobre mim, sei que vencerei. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Diga, sou filho da promessa, Nasci do sonho de Deus. Tua bênção está sobre mim, não vou desistir. sou filho da Promessa, nasci do sonho de Deus. Tua A bênção de Deus está sobre nossas vidas. sei que vencerei. Diga, trago a esperança dentro de mim. As circunstâncias não vão me deter. A minha essência é de vencedor. Trago a esperança dentro de mim. As circunstâncias não vão me deter. A minha essência é de vencedor. Sou filho da promessa, Nasci do sonho de Deus. Tua bênção está sobre mim, não vou desistir. Sou filho da promessa. Nasci do sonho de Deus. Tua bênção está sobre mim, sei que vencerei.
Graças a Deus. Nós vamos estar abrindo esse momento agora para os irmãos estar trazendo seus dízimos, suas ofertas para a casa do Senhor nessa noite. Então, quando a gente estiver louvando, estiver falando aqui, você pode vir, pode ofertar com o coração a Cristo Jesus nessa noite. E eu vou ler aqui em Salmos 63, do 1 ao 4. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu Te contemplei no santuário, e vi o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é leal, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto viver, eu Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Que a gente possa estar com essa mente nessa noite, enquanto a gente estiver louvando, que a gente sinta desejo da presença do Senhor, assim como a corça anseia por água, como a terra seca anseia pela chuva. Que nós venhamos ansiar pela presença de Deus nas nossas vidas, e que quando a gente sentir essa presença, que a gente possa ter desejos de adorar e bendizer o nome do Senhor eternamente, constantemente. Que as nossas vozes possam adorar, que as nossas mãos, todo o nosso corpo venha adorar a Deus nessa noite, porque somente Ele é melhor do que tudo que nós temos, e como diz na palavra do Senhor, é melhor do que a vida. A presença de Deus é melhor do que a vida. Aleluia. Uma terra seca e cansada, intensamente busco por Ti. Em Teus braços protegido, para sempre Te bendirei em louvor. Minha alma cantará enquanto eu viver. Teu amor me completa, Jesus, melhor que a vida é. Nada toma o Teu lugar, meu Salvador, meu Redentor. Tu és suficiente, Teu amor me satisfaz. Em uma terra seca e cansada, intensamente busco por Ti. Diga em Deus. Em Teus braços Você está protegidos, para sempre Te bendirei em louvor. Para sempre Te bendirei em louvor. Minha alma cantará enquanto eu viver. Teu amor me completa, Jesus, melhor que a vida é. Nada toma o Teu lugar, meu Salvador, meu Redentor. Tu és suficiente, Teu amor me satisfaz. Nada tem maior valor que a Tua presença. Vales mais do que tudo, vales mais do que tudo pra mim. Nada fez sentido, só o Senhor me satisfaz. Tu és suficiente, Tu és suficiente pra mim. Nada tem maior valor que a Tua presença. Vales mais do que tudo,
vales mais do que tudo pra mim. Nada faz sentido, só o Senhor me satisfaz. Tu és suficiente, tu és suficiente pra mim. Minha alma cantará enquanto eu viver. Teu amor me completa, Jesus, melhor que a vida é. Nada toma o teu lugar, meu Salvador, meu Redentor. Tu és suficiente, teu amor me satisfaz. Enquanto eu viver, teu amor me completa, Jesus, melhor que a vida é. Nada toma o teu lugar, meu Salvador, meu Redentor. Tu és suficiente, teu amor me satisfaz. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos nesta noite. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um culto, ó Deus, a Ti, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida que entrou aqui nesta noite, Deus, que veio aqui na frente e ofertou. Aqueles também que não puderam ofertar, que o Senhor possa, Senhor, abençoar da mesma forma, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada família, Senhor, que se encontra aqui, cada família aqui representada, ó Pai amado. Senhor, envia o alimento, Senhor, para aqueles, Senhor, que não têm, Senhor, o que comer, Senhor. Envia, Senhor, o sustento, ó Pai, a cada família aqui nesta noite. É essa oração, Senhor, que nós fazemos, Senhor, e nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Ele que é melhor do que a vida e que a presença dele vale muito para nós. Agora eu vou pedir para os irmãos que estão falando comigo João 3,16, que ela vai introduzir a próxima música que a gente vai estar cantando nessa noite. Acredito que todo mundo sabe de cor, né? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos falar mais forte? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é nosso Redentor, Ele é nosso Salvador. Ele nos deu essa oportunidade de poder louvar, de engrandecer, de receber a salvação. E a gente vai estar louvando sobre isso nessa noite. Se você não conhece o louvor, ele é facinho, você vai estar cantando com a gente depois. Se você já conhece, já inicia ele com a gente. Mas medita nessa palavra, medita nesse louvor. Entenda o que ele está passando para você. Ele é o teu Redentor. Independente do que você possa estar passando, independente do que você viveu, do que você fez, ele é o teu Redentor. Ele é o Salvador da tua vida, ele é o Salvador da minha vida. Aleluia. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Por moedas de prata eu te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em fim. É facinho, viu? Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em fim. Desde o ventre
Isaías 53, do 3 ao 5 vai dizer assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dor, experimentado no sofrimento, como alguém de quem homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos nem estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas suas feridas nós fomos. Pelas suas feridas nós fomos. De novo, pelas suas feridas nós fomos. Ele é o teu Redentor, Ele é teu Salvador. Ele se sacrificou, Ele morreu na cruz do Calvário. Mas nessa noite a gente tem algo para dizer para você também. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si. Você pode dizer de novo isso? Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era da gente Ele em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo em mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo em Diga mais ao terceiro dia. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou. E agora vive em mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em mim. Agora com o instrumento baixinho, eu vou dar a oportunidade para você estar cantando esse refrão, dizendo: Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em fim. Vamos lá. Redentor, você pode levantar sua mão para cantar isso nessa noite? Redentor, tá bonito, mas pode ficar melhor. Vamos lá de novo. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em fim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em fim. Uma salva de palmas para aquele que é o Redentor, o Salvador da minha, da tua vida, da vida da tua família. Aleluia.
Gálatas 2:20 diz assim: eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que nós venhamos estar vivendo uma vida em Cristo, uma vida com Cristo, que nós venhamos estar se rendendo à vontade de Deus e a tudo que Ele tem para fazer nas nossas vidas nessa noite. Vamos continuar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. Diga o que. Diga, vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Que eu ande tudo que tu tens pra mim. agora vai ficar bonito, vai. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Qual o nome dele? Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Diga. eis-me aqui, rendido estou. Assim mesmo se rende a ti, Jesus, nessa noite. Eu sou teu e tu és meu. Você pode dizer isso de novo? Eis-me aqui, rendido estou. Levante sua voz. Eu sou teu e tu és meu.
Glorifica isso aí, vamos lá. Senhor Deus, Pai de maravilhas, Senhor Deus da nossa vida, Senhor, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Senhor, por estarmos sentindo a Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo toque do Teu Espírito Santo nessa noite. Que nós, Senhor, igreja, nós possamos viver a verdade desse louvor, Senhor. Possamos estar rendidos a Ti, Senhor, verdadeiramente. Possamos estar vivendo, Senhor, o Teu querer verdadeiramente. Que não venha ser somente algo que saia da nossa boca para fora, Senhor, mas que venha a ser verdade, Senhor, verdade na nossa vida, Senhor, porque se nós nos sentimos filhos da promessa, se nós sabemos que nós somos filhos da promessa, se nós cantamos aqui que o Senhor é melhor que a vida, se nós cantamos aqui que o Senhor é o nosso Redentor, que esse último louvor também venha a ser verdade, que nós venhamos estar rendidos a Ti, Senhor. Prontos, Senhor, para viver uma vida contigo, Senhor, de verdade. Senhor, toca no nosso coração. Senhor, se há algo mal, Senhor, se há algo em nós nessa noite que nos impede, Senhor, de adorar, Senhor, que venha a ser jogado por terra nessa noite, Senhor, e que nós venhamos estar com o nosso coração no lugar verdadeiro de adorador e possamos viver, Senhor, a verdade do que nós contamos aqui nessa noite. Senhor, rendidos estamos a Ti e prontos, Senhor, para viver o Teu querer nessa noite. É isso que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você bate palma para Jesus nessa noite. Amém. Boa noite. Os irmãos podem se assentar. Eu lembro, às vezes de madrugada meu pai tinha problema com insônia. Mas o problema da insônia do meu pai não era nem simplesmente a insônia que ele tinha, é que ele acordava todo mundo também. Era difícil, eu ficava revoltado, garoto, 10, 11, 12 anos, e meu pai acordando, cara. Aí botava música alta, me acordava, falava num rádio que ele tinha, um rádio PX, não sei quem já viu esse rádio aí, rádio amador. E aí ele ficava falando aquilo, o negócio fazia barulho, era alto, e ele, né, sem noção. Mas eu lembro de algumas vezes ele me chamando assim para fora, pra gente, quando eu acordava, e a gente olhava as estrelas. E aí lá em Visconde, há 20 anos atrás, sem iluminação pública, era só o céu mesmo estrelado. Pouca casa. Você tem uma visão muito bonita, muito mais ampla, muito mais
muito mais perfeita do céu. Você enxerga mais as estrelas. E aí imagina, a gente se transporta lá para o tempo de Davi, há mais de 3.000 anos atrás, numa Palestina, sem poste de luz, sem arranha-céu, sem iluminação pública, sem poluição luminosa. Imagina Davi deitado, olhando para esse céu, contemplando toda essa natureza, né? Imagina isso. É essa visão que Davi está tendo quando ele se percebe nesse texto aqui. E naquela época, é interessante, os povos vizinhos, as outras nações, eles olhavam para o céu, para a natureza, e eles enxergavam deuses. Olhava para o sol, é o Deus Sol. Olhava para a lua, é o Deus Lua, a deusa Lua, né? Olhava para as estrelas e enxergava como cada uma como uma divindade. Mas Davi, quando ele olha para o céu, ele não enxerga uma divindade. Ele não enxerga deuses em cada astro. Mas ele observa que tudo aquilo é criação de um único Deus. São apenas obras dos teus dedos. É o que o texto diz. Volta um versículo, por favor. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Ele vê o que muitos hoje não enxergam. O céu não é Deus, o universo não é Deus, as estrelas não são deuses, porque o universo é obra de Deus, é criação de Deus. E debaixo desse céu imenso ele faz uma pergunta. Diante dessa visão que ele está tendo, ele faz uma pergunta: quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor se importar comigo? O Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus eterno, quem sou eu para que te importes comigo? Quando foi a última vez que você parou para contemplar a grandeza de Deus? Quando foi a última vez que você parou para descansar e olhar tudo que Deus fez e contemplar tudo que Deus fez, sem pressa, sem correria, sem celular na mão? Eu não estou falando de você estar andando na pista, saindo com a família, indo para o culto e olhar, e aí você vê a lua, olha como a lua está bonita. Não é desse jeito, não é na correria, não é na pressa. Quando foi a última vez que você parou e glorificou a Deus por tudo que Ele criou? Quando foi a última vez que você parou, sabe, talvez você já tenha feito isso olhando para o seu filho, eu já fiz isso olhando para o Theo, e eu olhava assim para ele, nossa, como Deus pode fazer algo tão perfeito. Quando ele era pequenininho, então, que eu peguei ele na mão, sabe? Quando foi a última vez que você reparou na criação de Deus? Você ainda se maravilha com Deus ou tudo virou normal? Ou tudo é normal para você, normal demais para você? Sabe o que eu percebo? Está faltando contemplação da nossa parte. Está faltando admiração da nossa parte, enquanto seres humanos, né? A gente vive uma vida tão corrida, a gente não tem tempo quase nem para descansar. A gente chega do trabalho e vai descansar porque tem que acordar logo cedo de manhã. E a gente precisa aprender a contemplar a criação de Deus. Romanos 1:20 diz o seguinte, ó: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus se revela em toda a sua criação. Deus se revela no outro. Deus se revela em tudo que Ele fez. E Davi diz assim, quando contemplo. Na língua original, no idioma original, essa palavra contemplar, não é como se você estivesse só dando uma espiadinha. Olhei rapidinho, né? Mas é olhar com atenção, é meditar, é ponderar. Não é como se a gente estivesse rolando feed, sabe? Não é isso. Não é como se estivesse aqui no celular, TikTok, Instagram, você vai passando feed assim. E o nosso maior problema, muitas vezes, não é a falta de resposta de Deus. É a falta de contemplar a Deus. É a falta de contemplar a Deus, porque Deus se revela. Deus se revela. Desde a criação, desde o início dos tempos, Deus se revela. Ele se revela. E Davi percebe isso. Os teus céus, obra dos teus dedos. Você vê que ele fala assim, ó, ele não fala assim, os céus, ele fala os teus céus, é de Deus, é criação de Deus, não é obra do acaso. Os teus céus, obra dos teus dedos. E aqui quando ele traz
esse complemento dessa frase, é uma linguagem, é como se fosse uma linguagem humana para tentar falar do cuidado de Deus, que Deus fez com delicadeza, com os dedos, né? Não é uma obra feita com brutalidade, com marreta, né? Não é um trabalho bruto de um, é um trabalho fino, é um detalhista, é como se fosse um artesão, sabe? Imagina Deus criando obra dos teus dedos, Deus criando o céu. Imagina isso. Tem uma música que o pessoal canta aí, né? O maior pintor do mundo, pintando a minha história. Imagina assim, Deus desenhando. Isso tudo é criação de Deus. Davi está dizendo assim, ó, o universo inteiro foi feito com a mesma delicadeza de um artista. Então vem a pergunta de Davi, que é o homem, para que te importes com ele? Que é o homem? E é interessante como isso mexe com a gente. Se a gente parar para prestar atenção, ao mesmo tempo em que isso nos valoriza, o Senhor se importar conosco, também nos coloca num lugar de compreender quem nós somos. Nós somos pó. Nós somos amados, mas pó. Não deixamos de ser pó. Não deixamos de ser pequeno. Não deixamos de ser só mais uma parte da criação, mas que é o homem para que o Senhor se importe? Que é o homem? E qual é a grande dificuldade? Qual é a grande dificuldade disso? Porque o nosso pensamento, ele é muito influenciado, especialmente assim, por uma tradição ocidental, que tenta ver o mundo sempre através de duas lentes. Sempre são pares opostos e rígidos. A gente chama isso de dualismo, né? Na filosofia aí. É como se não tivesse um meio termo. É como se não tivesse complexidade nas coisas. Ou você é uma coisa ou você é outra. É assim que o nosso pensamento foi moldado, né? Isso é uma cultura que vem de uma tradição ocidental. Se algo não se encaixa dentro de uma categoria X, logo, automaticamente, ela é categoria não X. Ela não pode ser outra coisa. Esse pensamento dualista, ele impossibilita qualquer nuance, qualquer mudança, qualquer espectro de que seja uma outra coisa completamente diferente. Ou é X, ou não é X, né? Mas não pensa na complexidade das coisas, em que alguma coisa então pode ser Y, pode ser Z. Estão entendendo? Eu usei essa... Não sei se ficou difícil. Mas a gente tem vivido isso. E vou tentar usar um exemplo aqui, mas a gente não vai falar sobre isso não, mas você vai entender. A gente vive isso, por exemplo, na política. Se você é de direita, mas você fala uma coisa que não encaixa ali, pronto, você não é. Aí o que é? Você não é outra coisa, você é de esquerda. Se você não votou em Bolsonaro, não, então você votou em Lula. Tem mais 5 candidatos, a gente não sabe nem o nome, mas é mais ou menos isso. Nosso pensamento hoje vem dessa cultura ocidental, né? Que automaticamente a gente é colocado em um lado oposto. Ou é isso, ou é não isso. Não tem outra possibilidade. Só que aqui, quando a gente olha o Salmo 8, a gente percebe que o Evangelho nos traz um equilíbrio. Porque diante de Deus, nós somos pequenos, pecador, dependente. Isso quebra o nosso orgulho. Mas diante da graça de Deus, você é lembrado, é visitado, é coroado em Cristo. Isso cura a nossa baixa autoestima. Então você consegue no Evangelho ser duas coisas opostas. Ser pecador, ser miserável e ser filho de Deus, herdeiro do céu. Meu irmão, explica isso. Explica isso. O Evangelho, ele humilha o soberbo, ao mesmo tempo que levanta o quebrantado. Só no Evangelho você encontra isso. E qual é a aplicação disso para a gente, para a vida da igreja, né? Quando você acha que não precisa de Deus, olhe para o céu, você vai ver que você é pequeno. Quando você acha que não tem mais jeito para você, olhe para a cruz e lembre-se que você é amado. Meu irmão, esse é o Evangelho da graça. É isso que Davi percebe lá, ao mesmo tempo que ele percebe que é pequeno demais, insignificante, ele também se pergunta, como que o Senhor se importa comigo? Talvez você tenha vindo aqui à igreja, e talvez você tenha esteja vivendo a sua vida com esse questionamento.
Ah, eu sou pequeno, não vou ser nada. Eu não estudei. Eu me separei. Eu não conquistei nada na vida. Eu não me formei. Ele pode fazer nova todas as coisas. Quem sou eu? Talvez seja essa pergunta que você chegou no coração aqui. Não verbalizada, mas internalizada. Quem sou eu? Talvez você nunca tenha falado isso para ninguém, mas se pergunte no seu coração. Eu sou alguém, você é alguém na vida? E em segundo lugar, quem penso que sou? Por que a gente tem um pensamento, às vezes, errado de quem nós somos? Isso é por causa da distorção que o pecado causou na nossa vida, causou na humanidade. E o problema é que o pecado nos fez perder a noção, nos fez perder o entendimento correto de quem nós somos. Porque, na verdade, o homem sabe a resposta dessa pergunta, ou deveria saber, desde o Éden. Porque o homem foi criado à imagem de Deus, mas quis ser igual a Deus. E desde então, tenta construir uma identidade longe do Criador. Isso, essa deturpação que o pecado trouxe, causou essa confusão, causou essa falta de entendimento na humanidade, e a gente tenta responder até hoje, quem sou eu? Né? E aí talvez você escuta aí frases, ou mesmo que não verbalizado, você percebe que as pessoas entendem que são o que têm, que são o que fazem. E é interessante que às vezes quando nós vemos algum tipo assim de confusão, sempre tem um exaltadinho que fala assim, você sabe quem eu sou? Quem já viu uma discussão e alguém falando isso aí? Alguém já viu? Você sabe quem eu sou? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe o que eu faço? Né? Mas tudo isso é areia movediça. Tudo isso passa. Quando o dinheiro acaba, quando o sucesso passa, quando a fama some, o erro que a gente constrói em cima de outras coisas, de coisas externas, isso desmorona, isso acaba. Na verdade, isso desmoronou e acabou. O nosso eu se desfez quando o pecado entra no mundo. Romanos 3:23, o texto diz assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o problema. O pecado distorceu a imagem do eu. O pecado distorceu a imagem de quem nós somos em Deus. E quando Deus criou o homem, Ele já tinha respondido essa pergunta, quem sou eu? O Criador disse assim, ó, você é a minha imagem e você é a minha imagem e semelhança. Esse é quem nós deveríamos ser. E a palavra hebraica aqui para imagem é tselem, que significa reflexo, sombra, representação visível. E a palavra semelhança, demut, fala da natureza, do caráter, da essência moral. Imagem e semelhança. Então, nós fomos criados para refletir o caráter de Deus. Imagem e semelhança, a ideia do original é essa. Refletir o caráter de Deus. Nós não somos deuses, mas fomos feitos para revelar o Deus invisível através de nós. Nenhum de nós é Deus. Talvez você já tenha escutado alguma pregação, tem pregador que fala isso aí. Mas nós fomos feitos para revelar a imagem do Deus invisível. Através da forma que a gente vive, se relaciona, que a gente se comporta. Essa é a nossa identidade. Esse é quem nós devemos ser. Então, em resumo, nós fomos criados não para ser o centro, mas para ser o reflexo. Você, meu irmão, precisa ser a imagem, o reflexo do Deus invisível aqui na terra. Nossa identidade estava segura enquanto Deus estava no centro da criação. Mas aí em Gênesis 3, o inimigo oferece uma tentação mortal. E ele fala assim para Eva e para Adão, vocês serão como deuses. Eles já eram a imagem de Deus. E o pecado, então, portanto, ele não começa com a desobediência, mas com uma confusão de identidade. E aí depois eles desobedecem. A gente costuma falar isso, né? Que o pecado foi a desobediência, foi o orgulho. E tudo isso acontece por causa da confusão de identidade. Oh, vocês agora vão ser como deuses. Só que eles já eram. Não deuses, literalmente, mas eram a imagem, a reprodução, o reflexo, a semelhança do Deus invisível. E eles esqueceram quem eram e tentaram ser quem nunca poderiam ser. Então, a partir daí, esse espelho, esse reflexo, ele é quebrado por causa do pecado. A imagem de Deus no homem foi manchada, deformada, fragmentada.
mas não foi apagada. Já viu quando você sai do banho? Aquele banho quente, que fica a fumaça no banheiro assim, e fica embaçado. Mas o espelho está lá, não foi quebrado. É como se isso tivesse acontecido, o pecado fez isso, fez um borrão na nossa imagem. Um borrão. Mas a gente ainda carrega o reflexo do Criador. Mesmo que distorcido pelo pecado. É como se fosse um espelho rachado, ainda reflete luz. Mas a imagem está torta, tem aqueles reflexos distorcidos, né? E esse espelho rachado, ele não se conserta sozinho. Ele precisa ser restaurado pela graça redentora. O pecado nos fez, nos tornou, nos colocou distante de Deus. Só que Colossenses 1:15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, falando do nosso Senhor Jesus. E Jesus é a verdadeira imagem e semelhança, né? A imago Dei perfeita. E quando nós estamos nele, a nossa imagem começa a se alinhar de volta, começa a se parecer mais com Jesus, com Deus, né? O que o pecado distorceu, a cruz redireciona. O que o pecado quebrou, o Espírito Santo restaura. E essas perguntas a gente precisa levar para o coração. Eu tenho vivido como imagem de Deus, ou tenho vivido como um reflexo deformado da cultura do nosso tempo? Com o que você tem se parecido? Com aquilo que as ideologias do nosso tempo têm ditado para a sociedade, ou aquilo que a palavra de Deus fala como nós devemos ser? As pessoas conseguem ver Deus através de você? Você é de fato um reflexo de Deus nas suas atitudes? O que você faz, o que você fala, como você se comporta, o testemunho que você dá, isso faz a pessoa se lembrar de Deus. Quando Deus olha para a gente, será que Ele se reconhece em nós? Quando Deus olha para a gente, será que Ele se reconhece em nós? Você já olhou para o seu filho, sua filha, você que tem filho, e olhou assim para algumas atitudes deles, e falou assim, igualzinho o pai, igualzinho a mãe? Você já viu isso? Já fez? Imagina, nosso Pai Celestial olhando para a gente. Será que Ele pode dizer a mesma coisa? Igualzinho papai. Ou outro tem sido nosso pai. A Bíblia fala também que tem um outro pai aí. Pai da mentira. A humanidade vive uma crise de identidade porque tenta encontrar o sentido sem o Criador. E aí você vê as pessoas tentando aí na filosofia, na psicologia, né, no autoconhecimento. Mas se você não for direto no Criador, como você vai entender quem você é? Então, em terceiro lugar, quem Ele diz que eu sou? Porque a graça que redefine a nossa identidade. Então, Deus não apenas responde a pergunta, quem sou eu? Mas Ele também revela quem nós podemos ser. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Bota aí para mim, por favor. 2 Coríntios 5, 17. Vamos ler todo mundo junto? Lê comigo ali. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Tem uma nova identidade. Não é mais a que o mundo dita. Não é mais a que o pecado nos rotulou. Não é mais o que a sociedade fala quem nós somos. Agora nós temos uma nova identidade se nós estivermos em Cristo. Antes de Cristo, eu sou pecador. Em Cristo, eu sou filho amado. Antes de Cristo, condenado. Depois de Cristo, justificado. Antes de Cristo, estava distante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora com Cristo, nós somos a habitação do Espírito. Agora Ele habita em nós. Antes de Cristo, nós não tínhamos nem nome. Agora o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro 2,9 diz assim, ó, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo escolhido. Deus está chamando um povo para si. A graça não apenas nos perdoa, ela também nos reposiciona. Nos coloca no prumo ali, nos traz de volta, nos devolve a identidade. Tudo que o homem perdeu em Gênesis, tudo, Cristo restaura no Calvário. Tudo que foi perdido em Adão, a gente recupera em Jesus. Adão foi feito à imagem de Deus, mas foi desfigurado pelo pecado. E em Cristo, a imagem de Deus volta a esse estado puro, perfeito.
E o plano de Deus é reproduzir essa imagem em nós. Quando Ele envia Jesus à terra, é justamente para nos trazer de volta. Jesus veio para nos salvar, nos resgatar, nos aproximar, para ser nova criatura. Nova criatura e não é reformado. Não é reformado, é ser feito novo, recriado. A palavra grega aqui para nova significa uma nova natureza, uma natureza inédita, nunca antes vista. É a mesma palavra que é usada em Gênesis, na criação. Vem do verbo kitsu, criar do nada. É o mesmo termo de Gênesis 1. Criou Deus os céus e a terra, do nada, sem matéria-prima pré-existente. A gente, para criar alguma coisa, precisa pegar uma coisa, outra coisa, e transformar ela em outra coisa. Deus cria do nada, Deus faz novo, de novo, tudo novo, né? Uma nova identidade. Então a cruz é o momento em que Deus recolhe os cacos do nosso espelho, que a gente quebrou, né, da humanidade, e reconstrói em Cristo. O sangue de Jesus é a cola que restaura essa imagem perdida. Então no Éden a gente percebe o homem tentando ser Deus. E na cruz a gente vê Deus se fazendo homem. Olha a diferença, o contraponto aqui, né? No Éden, o homem tenta ser Deus, e na cruz, Deus se fez homem, para devolver ao homem a sua imagem divina. Deus na cruz se faz homem, para que nós pudéssemos voltar a ser semelhante a Deus. O que Adão quebrou no jardim, Jesus restaura no madeiro. Cristo é o espelho em que nós nos reencontramos. Cristo é o espelho em que nós nos enxergamos. Nós enxergamos a nossa verdadeira humanidade, a nossa verdadeira identidade. E o homem moderno vive procurando espelhos para se encontrar. Psicologia, filosofia, religião, rede social. Mas nenhum desses espelhos mostra o nosso rosto real. Pelo contrário, quando você olha aí nas redes sociais, por exemplo, todos aqueles sorrisos, todos são falsos. Todos. Todas aquelas viagens são muito bonitas, mas não é nem 1% da realidade. É verdade, meu irmão. Nenhum desses espelhos mostra o rosto real das pessoas. Só Cristo mostra quem de verdade nós somos. Somente Jesus Cristo. Quarto lugar, quem sou eu diante dele? Um pecador amado. Eu vou perguntar, e aí você vai responder isso. Vou perguntar, quem sou eu diante dele? Você vai responder, um pecador amado. Pode ser? Quem sou eu diante dele? E no fim a resposta à pergunta, quem sou eu? Não vem desse autoconhecimento, não vem da sociedade. Ela vem desse cordeiro que morreu na cruz, que ressuscitou por mim. Sou fraco, mas sou amado. Sou imperfeito, mas eu fui alcançado. Eu sou carente, mas cheio da graça. Eu sou nada, mas nele eu encontro tudo. A resposta de quem nós somos está nele. De fato, nós não somos nada. Assim como Davi percebeu isso lá 3.000 anos atrás. Quem sou eu para que te importe comigo? Ninguém. Mas ele é tudo para nós. Fez tudo por nós. E toda vez que alguém vê Deus de perto, descobre duas coisas ao mesmo tempo. Quando alguém tem um entendimento, quando a gente tem alguma experiência com Deus, duas coisas acontecem, duas percepções são visíveis. A pessoa percebe, entende, né? Descobre quem Deus é, assim como Pedro, quando ele vê o milagre que Jesus realiza naquele barco, afasta-se de mim, Senhor. Por quê? Porque ele reconhece ali que o mestre não era apenas um rabino, um professor, mas era o próprio Deus. E ele também reconhece e se percebe como ele realmente é. Eu sou pecador. Isaías viu o Senhor no templo e de imediato percebeu sua própria impureza. Pedro viu o poder de Cristo no barco e de joelhos confessou sua indignidade. E Davi, no Salmo 8, olha para o céu e exclama isso aqui: quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Então, meu irmão e minha irmã, Deus não quer te lembrar do que você fez. Essa reflexão de quem sou eu, não é para que você reviva seus traumas do passado, não é para que você se martirize com o seu pecado, mas é simplesmente para que você reconheça, perceba, mas também é para te lembrar que tem um Deus que perdoa pecados,
que tem um Deus que te traz para perto, que tem um Deus que te restaura. Então Deus não quer te lembrar do que você fez, Ele quer te lembrar de quem você é. E quem você é, meu irmão? Imagem e semelhança de Deus. Talvez essa imagem e semelhança de Deus não esteja aparente hoje porque ela esteja borrada, porque ela esteja distante, porque também para se parecer com alguém, a gente precisa estar próximo. Eu lembro que assim que eu comecei o ministério, assim que eu comecei no seminário, eu caminhava muito próximo do meu pastor. Ele sentava no primeiro banco assim à esquerda na igreja, eu sentava do lado dele. Eu ficava disputando lugar com a esposa dele sentava de um lado, eu sentava do outro. E eu ficava ali porque eu queria aprender com ele. Né? Aí ele subia no púlpito, aí acabava o culto, ele deixava, eu vinha, pegava o tablet dele. Mas não era porque ele pedia, não era um negócio de serviçal, não era isso não, é porque eu queria, tipo Elias e Eliseu, né? Tipo, eu queria estar perto, eu queria um pouquinho da unção ali, queria aprender. Mas acabou que essa proximidade, eu fiquei parecido com ele. Quando eu pregava em alguns outros lugares, né, que as pessoas conheciam tanto eu quanto ele, e aí o pessoal falava assim, caramba, você prega igual o pastor Álvaro, você prega igualzinho ele. Agora talvez a gente esteja pregando diferente. Agora já tem uns 3 anos que a gente caminha distante, não sei como ele está falando, os trejeitos que ele tem, mas algumas coisas pela proximidade, pela aproximação. Você percebe que talvez seja exatamente isso que esteja faltando em você? Se aproximar do Deus Criador, se aproximar daquele que te criou, se aproximar daquele a qual você é imagem e semelhança. Talvez essa imagem e semelhança esteja borrado por uma distância, mas se você se aproximar de Jesus, eu tenho certeza que isso vai ser restaurado, meu irmão. Então volte o seu olhar para Ele. O mesmo Deus que te criou a sua imagem e viu essa imagem ser manchada pelo pecado, está aqui hoje para restaurar isso. Está aqui hoje para restaurar esse espelho, o reflexo, a comunhão. Então talvez você tenha vivido tentando se definir por tudo que você fez, pelas conquistas, pelo que você sente. Talvez você se defina por isso. Quem você é? Ah, eu sou arquiteto, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem você é? Ah, não, eu sou forte, eu tenho uma mente blindada, eu tenho autoestima. Quem você é? Você é a imagem de Deus. Você é filho de Deus. Você é dele. Nós somos dele. Então, meu irmão, meu apelo para você nessa noite é que você deixe Deus te redefinir. Deus te redefinir. Entregue a Ele o espelho rachado da sua alma. Entregue a Ele para que Ele restaure o que foi quebrado. Então, meu irmão, hoje o Espírito Santo está recolhendo esses pedaços quebrados. E talvez a sua vida seja um desses pedacinhos, desses caquinhos. E eu quero terminar com um salmo que diz assim, Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, enquanto eles se aproximam, que você reflita nessa mensagem. Quem eu sou? Você já se fez essa pergunta? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim para esse mundo? Qual é o meu propósito? Quem eu sou? Essa é a pergunta que Davi se fez lá no passado. É uma pergunta que talvez você já tenha se feito. E a minha resposta para você é que você é filho amado de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Talvez você só não consiga enxergar isso. Mas hoje é a noite de você voltar o seu olhar para a cruz. Não para aquilo que dizem sobre você. Não para aquilo que te rotularam. Não para aquilo que disseram que você é. Não para aquilo que o teu pai disse que você é. Quanta gente, quanto jovem aí sofre com isso. Tem a vida marcada com isso. Quanta gente que o pai falou assim, você vai ser um inútil. E a pessoa carrega aquilo durante a vida. Eu não sei, meu irmão, se você já passou por isso. Se você já passou por isso, eu sinto muito. Sinto muito. Mas eu sei que o que o nosso Pai diz de nós vai além daquilo que a gente fez, daquilo que a gente errou. Ele não olha para o nosso pecado, Ele não olha para o nosso erro. Ele olha para aquilo que Ele criou.
para a sua criação perfeita. Ele olha para aquilo que Ele pode fazer com a criação dele. Ele olha para aquilo que nós podemos ser nele. Filho amado, redimido, restaurado, justificado. Vamos adorar o Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé? Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi, mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Só há vida em Jesus Cristo. Só há vida na redenção que Ele nos traz. É o amor dEle que nos liberta daquilo que dizem que nós somos. É Ele quem nos conhece. É Ele quem nos conhece. E eu queria dar oportunidade a você que se fez essa pergunta essa noite: quem eu sou? De reconhecer o seu tamanho pequeno, mas também reconhecer a grandeza dele. Então você que talvez esteja aqui nessa noite, talvez afastado dos caminhos do Senhor Jesus, e talvez hoje tenha percebido a grandeza dele, quem ele é, o tamanho do seu amor. Aqui no texto a gente viu que Davi percebe o tamanho do céu, a extensão do universo, a quantidade de estrelas, mas que hoje você tenha percebido o tamanho do amor redentor do nosso Senhor. Esse amor redentor que derramou seu sangue na cruz por mim. Você que caminhou distante, está distante de Jesus e precisa se tornar ou voltar a ser a imagem e semelhança dele. Cadê você? Deixa eu te dar um abraço. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar para que essa imagem seja restaurada. Você que caminhou distante desse relacionamento com ele. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor redentor. Muito obrigado porque mesmo o Senhor sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador de todas as coisas, de todo o universo, o Senhor se importa conosco. Quem somos nós? Nós entendemos, somos Seus filhos amados.
Somos imagem e semelhança sua. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, mas nos restaura. Não desiste de nós, mas nos resgata. Que nessa noite, Pai, o Senhor tenha resgatado almas aqui. Que nessa noite corações tenham sido transformados pela Tua palavra. Que nessa noite lares tenham sido restaurados, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez aí? Canta com a gente. Ele ressuscitou e a culpa